Abrir essa reunião agradecendo a cessão do espaço ao presidente dessa casa, ao vereador Itamar Gomes Bueno, que mais uma vez cede esse espaço da Casa de Leis para a gente poder nos reunir. E hoje a temática é a divisão do horário eleitoral gratuito. Cravinhos e Serra Azul não tem espaço, não tem geradora de televisão. Essa divisão de horário vai ser apenas pelas rádios. Eu gostaria também de fazer uma referência, de listar alguns presentes. O senhor prefeito municipal, o José Carlos Carrascosa dos Santos, a presença aqui também do presidente dessa casa, Itamar Gomes Bueno, alguns vereadores, entre eles o professor Silvio Luiz Faitano Fernandes, o nosso representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Luiz Augusto Manella Ribeiro, os representantes do jornal A Tribuna Regional, o Kennedy Oliveira. Representando o jornal A Voz de Cravinhos, Andresa Cristina Pinto Cordeiro. Representando a nossa rádio Cravinhos FM, o Dr. Luiz Ângelo e também Maurício Dias. Representando a Super Rádio Cravinhos Comunicação Limitada, Dulce Aruê Marçal Toyota Defende e também Josmara Bianco Molina. Gostaria de consignar também a presença do promotor de justiça que atua também, que vai militar na jurisdição eleitoral, o Dr. Vanderlei Trindade. Agradecer também a Ana Paula, a chefe do nosso cartório, que ela se empenha tanto na boa condução dos trabalhos. Agradecer o Silvano também, que sempre está presente nesses momentos importantes. Agradecer a presença de todos, o pessoal de apoio do cartório eleitoral, as meninas, o André ali fora. E eu já, sem delongas, já gostaria de abrir e passar a palavra para Ana Paula. Ela vai fazer alguns rápidos comentários com os senhores, depois a gente já passa para o sorteio e lida com outros temas. Ana Paula, fica à vontade. Bom dia a todos. Desculpem. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de comunicar que nós ainda não temos a distribuição do tempo da propaganda que caberá a cada partido, em razão de um problema técnico no sistema, e que nós ficamos 2 dias sem o sistema e só retornou ontem no final da tarde. E previamente à distribuição, o TSE determinou que nós façamos algumas conferências, então ainda não foi possível distribuir os tempos. Nós vamos então hoje fazer o sorteio, definir algumas questões e posteriormente, depois de feita a distribuição, eu encaminho todo o material para vocês, o plano de mídia com o tempo que caberá a cada um dos partidos. Eu vou falar rapidamente sobre o horário eleitoral para esse ano, que houve algumas mudanças. Nós vamos ter as 2 modalidades, propaganda em rede e propaganda em inserções. A rede esse ano, que é aquela propaganda veiculada simultaneamente, só vai ser para o cargo de prefeito. Será veiculada de segunda a sábado, no rádio, que é o nosso caso aqui. São 20 minutos diários, na manhã das 7 às 7h10 e à tarde de meio-dia ao 12h10. Hoje nós faremos um sorteio para definir a ordem de veiculação do primeiro dia. Nos dias seguintes, a propaganda veiculada por último na véspera será a primeira e as demais vão seguir a ordem de sorteio, e assim vai todos os dias. Como a propaganda é de transmissão simultânea, e nós temos 2 rádios no município de Cravinhos, então vamos definir hoje nessa reunião quem será a emissora geradora. Para a Serra Azul nós temos apenas uma emissora, então não haverá necessidade dessa questão. A propaganda em inserções, que é a inserção de gravações, durante a programação da emissora, será distribuída em 3 blocos de audiência, das 5 às 24 horas. E essa será veiculada para ambas as eleições, a majoritária e a proporcional, de segunda a domingo, sendo que o tempo será distribuído 60% para os candidatos a prefeito e 40% para os candidatos a vereador. Tempo total de 70 minutos diários. Então serão 42 minutos para prefeito e 28 minutos para vereador. Lembrando que o horário eleitoral esse ano vai de 26 de agosto a 29 de setembro, que é a quinta-feira que antecede a eleição. As inserções terão tempo padrão de 30 segundos.
como é transmissão individual, não há a figura da emissora geradora. As sobras de tempo nessa propaganda inserção, elas poderão ser desprezadas ou atribuídas a algum dos concorrentes. Isso também será definido pelo juiz eleitoral daqui a pouco. Isso, eu falei apenas rapidamente, nós mandamos para vocês um material que tem as regras do horário eleitoral, todas as previsões legais com relação para as rádios e para os partidos, com relação à apresentação dos materiais, o que deve ser apresentado, os prazos, qual é a conduta, qual deve ser a conduta da rádio, se não houver apresentação de material, tal. E qualquer dúvida posterior, nós estaremos à disposição de vocês no cartório eleitoral. Todo o material, a ata dessa reunião e todo o material referente ao plano de mídia, os relatórios, o que ficar definido aqui hoje no sorteio, eu encaminho para vocês até a terça-feira, por e-mail. Eu tenho já o e-mail de todos, e aqueles que tiverem algum problema, que não puderem receber por e-mail, podem se dirigir ao cartório, que podem receber lá o material impresso também. Eu vou passar a palavra para o doutor Eduardo, para a gente dar continuidade na realização, na definição da emissora geradora para Cravinhos. Em relação a emissora geradora em Cravinhos, em 2012 a gente teve um acordo entre as emissoras e naquela ocasião a Cravinhos FM ficou definida com a geradora. Eu queria consultar os senhores se os senhores se opõem que a gente mantenha a Cravinhos FM como geradora. Tá o representante aqui, Dr. Lisângelo. Já conversamos com os representantes, normalmente das 7 às 7h10 e do meio-dia ao meio-dia e 10 terá um elemento no estúdio que vai copiar a nossa geração como dos anos anteriores. Já fizeram teste, a recepção nossa está sendo boa lá em cima, então não haverá problema. Tá. Nós vamos tocar dentro da ordem, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, invertendo o primeiro para o último, segundo dia. Tá bom. Quando isso não tem problema. As inserções serão entregues dos vereadores lá na rádio e podendo cada representante entregar para elas em Ribeirão Preto para as inserções, somente as inserções que é independente. Então elas, de posse com essas inserções de prefeito e vereadores durante o dia, podem entregar no endereço que elas vão deixar aí. Sugeri que se mandasse por e-mail para elas, mas parece-me que tem que ter a recepção, tem que ser na mídia, e a mídia nós vamos trabalhar com o CD como nós sempre trabalhamos antigamente. Com elas não sei como que vai fazer, se puder mandar. Tá, a gente combinação de como elas vão receber lá. Tá Aqui ok. até às 6 horas nós recebemos em casa até às 7 horas. Então, em razão até mantendo a tradição aqui na comarca, a Cravinhos FM ela fica oficialmente reconhecida como a rádio geradora. Existe agora um critério de destinação de sobras de tempo de propaganda e inserções. Em 2012 a gente optou por desprezar. E eu gostaria também, né, de manter essa situação, e essas sobras que são pequenas a gente poderia desprezar como a gente fez em 2012. Eu queria até, porque esse espaço também é democrático, ver se existe oposição de algum dos presentes, se alguém quiser pedir a palavra para dizer o contrário. No pleito de 2012 a gente fez assim, e eu gostaria também, eu não vou decidir de forma arbitrária sem ouvi-lo, se alguém tiver razões para dizer o contrário, a gente pode também repensar o tema. Então eu abro a palavra agora, se alguém quiser dizer a respeito do tema, senão a gente dá ele como consolidado e a gente despreza as sobras. Alguém quer dizer alguma coisa? Não? Então tá, fica aclamado então que a gente vai desprezar as sobras. A gente vai passar agora para os sorteios. A ordem de veiculação de propaganda no primeiro dia.
A Ana lembrou bem. Vamos começar por Cravinhos, depois por Serra Azul. E eu queria também agora fazer um convite. O Dr. Vanderlei está ali. Eu gostaria de chamar ele para tomar assento, porque aqui também, até para fiscalizar, né, para o Ministério Público estar ao lado aqui nesse momento importante do sorteio. Só para falar que os três não são com o mesmo, né? Deixa eu ver, vamos ver. Então, a gente vai fazer o sorteio em Cravinhos, são 3 as opções. Eu vou pedir para o nosso promotor, então, escolher fazer o sorteio. Então, a ordem de apresentação de veiculação de propaganda em rede no primeiro dia. Foi sorteada a coligação PPS, SD, PMDB, PHS, PSB, em primeiro lugar. Na sequência, o Partido Verde e o terceiro espaço fica para a coligação Cravinhos Não Pode Parar. Oi, pois não. Como ainda a gente não dá para memorizar quem é e quem não é, só traduzindo que não. Se você puder responder. O primeiro seria o professor Silvio. Isso. Então, eu vou escrever Silvio. Segundo, Fernando. Partido Verde. Isso. E o terceiro, José Carlos Costa. Agora a gente vai sortear a ordem dos cargos, nas inserções ainda em Cravinhos. Aí a gente tem, vamos definir se a ordem vai se iniciar pelos candidatos a prefeito ou a vereador. Vamos lá, Dr. Vanderlei. A gente começa com as inserções dos candidatos a prefeito. A gente não tem as sobras, vamos para a Serra Azul, né? Agora, a ordem da veiculação da propaganda em rede na eleição majoritária de Serra Azul. São 2 as coligações. Eu vi, o Dr. Vanderlei não viu, então não tem risco. Pronto. A gente começa pela coligação Renovação Unidos para o Progresso. É do candidato Ivan Pereira Lima. Como são 2 as coligações, a seguinte é a coligação Por Amor à Serra Azul, do candidato Augusto Fraceto Neto. E por fim, a ordem dos cargos em Serra Azul, se a gente começa com a propaganda de prefeitos ou de vereadores. Vamos lá, Dr. Vanderlei. Em Serra Azul, as inserções vão se iniciar pelos candidatos a vereador. O
Senhores, então os sorteios já estão estabelecidos, as sobras estão desprezadas, a geradora é a nossa Cravinhos FM, em Serra Azul só existe uma rádio, então esses temas estão definidos. Se os candidatos de Serra Azul, a gente tinha conversado com o Dr. Vanderlei a respeito da manutenção ou não de comitê e da realização ou não de carreatas. Eu ia pedir para os senhores, se puderem ficar, para a gente discutir esse tema, mas aí a gente vai até vocês, vamos conversar isso mais de perto. Aí eu declaro então encerrada a sessão de sorteio. Muito obrigado.